Sejam bem-vindos a mais uma edição da temporada 2026 do seu, do meu, do nosso Fecha Conta. Ilustríssimo convidado dispensa apresentações. 2 vezes consecutivas na vereança de São Paulo, o vereador do Projeto Social. Nós temos a honra de compor o Fecha Conta, vereador de São Paulo, Tam Miranda. Seja bem-vindo. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Eu que agradeço o convite, uma honra e um prazer estar aqui hoje com você. A honra é toda nossa. Vereador, antes da gente fazer aquele mergulho profundo em políticas públicas, vamos falar do maior alicerce, que é o início de qualquer projeto, chamado família. Vamos falar um pouco de família, vereador? Vamos, claro, estou aqui à disposição. Como é que é ser pai do Bento, esposo, ser o líder, né? Essa projeção de você ter a convicção de cuidar do lar e também ser pai da população, porque você também, como vereador da cidade de São Paulo, agregou vários filhos, né, adotivos, praticamente. Essa coisa de cuidar tá na minha vida, acho que desde que eu nasci. Eu sou o filho mais velho da minha mãe, eu tenho mais 5 irmãos e isso dentro de mim, dentro da minha casa, sempre foi muito, muito marcante, assim. Eu sempre cuidei dos meus irmãos, sempre cuidei da minha casa, porque minha mãe viajava muito, então quem estava ali na frente sempre era eu. E acho que eu fui levando isso pra minha vida, né? Depois a gente tem a nossa própria família e com certeza é o que eu sempre digo, para eu conseguir cuidar das pessoas fora da minha casa, eu preciso primeiro cuidar da minha casa. Então é o meu principal alicerce, minha base, é meu tudo. Tá cuidando sempre da minha família, dos meus filhos, agora vem mais um, da minha esposa, e aí sim eu consigo estar com a cabeça tranquila para poder cuidar de quase 12 milhões de pessoas aí, ou mais de 12 milhões de pessoas que tem na cidade de São Paulo. Vereador, como é que é ser pai fresquinho, pegar um bebê, o Bento no colo, primeira vez, é que a gente, quando é a primeira vez, é totalmente inexperiente. Como é que foi esse primeiro toque divino, né? É um presente divino. Meu Deus, é bom demais. Ele já tá com 6 anos, já tá um meninão grande já, mas a primeira vez que a gente pega no colo é inesquecível, é a melhor sensação do mundo. É a sensação de que a gente agora tem que enfrentar o mundo todo para dar o melhor para aquele serzinho tão inofensivo que tá ali no nosso colo. E, obviamente, dá toda a estrutura pra mãe, né? Pra esposa, que nesse momento ela precisa muito mais de atenção e de cuidado do que ele, um bebezinho que só mama. E os desejos de mãe, vereador? Os desejos da mãe? Teve aquele negócio de comer um docinho diferente, alguma coisa ou não? Tranquila, sabia? Esse negócio de desejo, ela quase não teve. Ela, para não dizer que ela não teve nenhum, ela teve vontade na gravidez do Bento de comer jaca. Eu fui atrás de uma jaca que tava difícil de achar, quando eu achei ela já não queria mais. Vamos falar também do novo bebezinho chegando, o Vicente. Vamos falar como é que foi esse preparo, né, para novamente o vereador ser pai. Vicente significa vencedor e o bichinho já veio que veio, viu? Veio chegando, tá aí, e comecinho de abril a gente acha que ele já tá aqui com a gente. E tá grandão, tá crescendo, tá desenvolvendo, tá uma delícia. Não vejo a hora de ter de novo outro bebezinho em casa. Vereador, além da família, Vossa Excelência tem aí 12 milhões, né? A estimativa da capital paulista. Como as tarefas de casa e as tarefas de trabalho, como que em 24 horas você consegue família e o trabalho? Com excelência. Com excelência e em algum ponto a gente às vezes dá umas derrapadas, não tem jeito. O que eu costumo fazer na minha vida é trabalhar com prioridades. Então depende da situação, eu vou dar prioridade para minha família. Depende da situação, eu vou dar prioridade para a cidade de São Paulo. Mas dá para conciliar bem. Se a gente organizar direitinho o tempo, a família é consciente de que a gente tem uma demanda muito grande em São Paulo para cuidar, principalmente ali na região da Zona Oeste, do Butantã, que a gente atua muito pesado ali. Então a gente está sempre na rua, a gente está sempre falando com as pessoas, a gente está sempre indo até a casa das pessoas, porque não adianta a gente fazer lei e pensar em projetos de lei de dentro do gabinete. A gente tem que estar na rua, tem que estar olho no olho com as pessoas e sabendo de fato o que elas vivem e o que elas precisam.
Então a gente tá muito nos locais, muito pessoalmente, e aí a família entende, né? E tem momentos, obviamente, que eu vou dar prioridade para minha família. Já teve situações de eu ter reuniões importantíssimas com o prefeito, até já aconteceu, e eu não ir, e eu ter que desmarcar em cima da hora, porque meu filho ficou doente, foi pro hospital, e eu fui acompanhar ele. Então, são prioridades. A gente vai fazendo aí um malabarismo, uma hora ou outra um pratinho cai, a gente levanta de novo e segura o pratinho no ar. Ilustríssimo vereador, como que foi essa projeção para a política? Que sabe, nos dias atuais, a política é muito desacreditada pela maioria, uma fatia grande da população. Como foi, você que tem um legado de história, projetar-se e por quê? Qual foi a motivação para levar Vossa Excelência para a política? É que tem uma grande diferença na minha vida, e que eu sempre digo, muitas pessoas talvez encaram a política como profissão. Eu não encaro a política como profissão. Profissão eu tenho outra. A política para mim é missão. Então é diferente. Então eu não dependo da política para viver. A política entrou na minha vida para eu fazer a diferença na vida das pessoas. Para eu deixar uma história, para eu deixar um legado, para eu construir coisas boas, para eu fazer a diferença na vida das pessoas. Isso para mim na política faz sentido. Infelizmente no Brasil, sim, a política é muito vinculada com corrupção. Porque você entrou pra política pra ganhar dinheiro, entrou pra política pra mamar na teta do governo, como o pessoal fala, né? Usa esse termo. E não, e pra mim não. Pra mim, entrei na política pra realmente deixar uma história, pra fazer uma história como a gente fez o projeto de lei para as pessoas com diabetes, de conseguir o sensor gratuito para as crianças com diabetes do tipo 1. Só de eu saber que vão ter famílias que vão conseguir dormir uma noite inteira, sabendo que seu filho está protegido por um sensor e que não vai morrer de uma hipoglicemia numa madrugada, cara, isso para mim fecha qualquer conta. Assim. Fecha a conta, né? Vereador, no atual cenário, a Câmara hoje é composta com quantos vereadores? 55. 55 vereadores. E Vossa Excelência, é lógico que forma-se as parcerias, né, dentro da Câmara Municipal. Como que é impetrar um projeto e tentar convencer, né, na votação, olha, esse projeto é válido, esse embate de pensamentos políticos? Olha, eu nunca tive dificuldade com um projeto meu dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Assim, eu nunca tive que bater de frente com ninguém. Todos os projetos que eu apresentei, eu tive as assinaturas necessárias para que eles pudessem andar lá dentro. Até a construção dele ser sancionado, porque uma coisa é você aprovar, outra coisa é ele ser sancionado pelo prefeito. Então até essa construção de sancionar com o prefeito, eu sempre construí antes de botar o projeto para ser votado. Então eu fui lá, eu conversei com o prefeito, eu falei, prefeito, de que forma que a gente consegue sancionar esse projeto? Porque não adianta eu apresentar um projeto que ele vai olhar e vai vetar. Não vai sair do papel. E aí para mim não faz sentido não sair do papel. Eu não quero um projeto que seja só um mérito meu para eu falar para as pessoas, tô apresentando, tô lutando por vocês, e não sair do papel nunca. E aí ganha só eu o mérito de quem tá tentando. Eu não quero ganhar o mérito de quem tá tentando, eu quero realmente fazer com que o projeto seja aprovado. Então eu sentei antes com o prefeito, construí junto com ele junto comigo falando de que forma ele conseguiria sancionar, e a gente apresentou o projeto. É um primeiro passo. Depois desse projeto sancionado, com ele já funcionando, a gente consegue provar como ele vai ser melhor, quais as melhorias, que ele não vai onerar o Estado, que ele vai desonerar. Porque um sensor que custa 300 e poucos reais, vamos lá, 700 reais por mês, porque são 2 sensores por mês, correto, que ele dura 14 dias, cada sensor. 700 reais por mês é muito mais barato do que uma internação na UTI. Uma internação na UTI... Uma estimativa de uma internação seria... no mínimo uns 7 mil reais por dia. Por dia. No mínimo. Então já teve caso no meu gabinete de uma criança que teve 5 internações em um mês. Sai muito mais barato 700 reais por mês ou 5 internações em um mês? Sendo que uma diária de uma UTI é uns 7 mil reais. Essa conta não fecha. Não fecha. Então, a gente deu esse primeiro passo, a gente vai mostrar e provar em números
que a gente vai desonerar o Estado, fora a qualidade de vida que a gente traz para essas pessoas, que aí não tem preço que pague isso, né? Não tem dinheiro que pague isso. Então a gente vai mostrar de que forma a gente consegue desonerar o Estado e aí investir em mais políticas públicas e mais qualidade de vida para essas pessoas, principalmente do diabetes, que é uma pauta que para mim é de extrema importância. Vereador, vamos falar um pouquinho, eu não sou técnico, né, nem perito para falar em diabetes, mas é aquela coisinha que vai chegando e quando descobre já está num estágio bem avançado, né? Como que são os primeiros sintomas e o que te levou a falar assim, olha, a gente, porque tem câncer, né? O pessoal tem muita infarto, e é uma coisa que uma doença que a gente não vê muita preocupação do poder, né? Então, porque isso aí levou o vereador até Porque a diabetes é uma doença silenciosa, né? Então, muitos infartos que tem, às vezes é decorrente da diabetes e ninguém sabe. Muitos AVCs que tem, é decorrente da diabetes e as pessoas não sabem. Muitas doenças de visão, perda de visão, muitas são decorrentes do diabetes e a pessoa não sabe. Porque o diabetes é uma doença silenciosa. Não é que amanhã você passa mal, acabou e você tem diabetes. Você vai tendo sintomas e aí quando você descobre já tá num grau muito elevado. E tem 2 tipos de diabetes. Tem o diabetes do tipo 1, que aí ela é uma doença autoimune. Não é porque você comeu muito açúcar que você vai ter diabetes do tipo 1. Diabetes do tipo 1 é o seu pâncreas para de produzir insulina e acabou. Seu órgão não funciona mais. E é uma doença autoimune, ela não tem cura, não tem o que fazer. A diabetes do tipo 2 é uma diabetes adquirida. Às vezes por uma má alimentação, por uma má qualidade de vida, e aí você adquiriu a diabetes do tipo 2. Tanto que quando descobre ainda na pré-diabetes, você tem como reverter. Você tem como voltar atrás e não ter diabetes. A partir do momento que você tem diabetes, acabou. Não tem como voltar atrás. Quando você ainda está pré-diabético, você consegue voltar atrás. E olha que engraçado, a gente fez uma ação na Câmara Municipal, um dia inteiro, de uma associação que a gente ajuda eles demais, que é a ADJ, que cuida de crianças com diabetes e adultos também. E a gente passou um dia inteiro fazendo exames na Câmara Municipal de São Paulo. 40%, olha esse número, 40% das pessoas que fizeram o exame na Câmara Municipal de São Paulo já estão com diabetes e não sabia. 40%. Isso é um número muito alto. Pessoas que chegam lá com uma hemoglobina glicada, o comum é 4,5 até 5, 5,2 aceitável. Acima disso, até 6,1 você já é pré-diabético. Acima de 6,1 você já está diabético. Tinha gente que chegou com uma hemoglobina glicada de 14, de 8, com uma glicemia de 300 e pouco, 400 e pouco, 500 e pouco. A pessoa está correndo um risco de vida de ter um infarto, de ter um AVC, de ter um problema de visão, de ter várias outras questões, de se machucar e ter que amputar algum órgão, porque não faz o exame adequado sempre. Então, por isso que até um projeto de lei que a gente tem agora e que a gente vai lutar para aprovar é o teste de ponta de dedo, né? Aquele Correto. Que chama destro, o teste do ponta de dedo, para colocar na triagem dos hospitais. Porque quando a pessoa chega, ela afere a temperatura, né? Oxigênio, tira a pressão, aquele primeiro atendimento da triagem. Por que não fazer a ponta de dedo? Ali você já sabe se a pessoa tem ou não. Ela vai ver já a glicemia da pessoa como tá, se tá muito alta, se tá muito baixa. Então já é uma forma de um diagnóstico, porque às vezes chega um diabético lá e a pessoa entra como para tomar um soro e eles colocam um soro glicosado. Você mata a pessoa. Naquele momento você mata a pessoa. Teve um menininho de 3 anos que entrou com o diagnóstico de virose, foi pro soro glicosado e morreu. Ele era diabético e ninguém sabia. Se tivesse feito uma ponta de dedo, o menininho não tinha morrido aos 3 anos de idade. Então, a gente tem lutado muito por essa causa, é uma causa muito importante para mim. Eu conheci esse universo do diabetes através de uma assessora minha que tem uma filha que é DM1
e conversando com as pessoas, né? Encontrando mães com diabetes, com filhos com diabetes. E, cara, eu tenho um filhinho aí de 6 anos e vou ter outro e, assim, me colocar no lugar dessa mãe, desses pais, eu não teria como fechar os olhos para essa causa. Para mim é essencial a gente lutar até o fim por essa causa. Uma coisa que me admira muito em Vossa Excelência é que o senhor não é um vereador de gabinete. Os projetos são muito voltados para a região toda de São Paulo, porém nós temos uma região mais atuante que é a região do Butantã. Vamos falar dessa região que é divisa, né? O Butantã praticamente é divisa com Osasco, divisa com a macro-região. Vamos falar um pouquinho da região do Butantã, porque é a entrada da cidade aqui, quem vem do interior, Raposo Tavares, em sentido São Paulo, o Butantã é a entrada da cidade. Vamos falar um pouquinho desse bairro que é o Butantã. Eu acredito assim que cada vereador pega uma área para cuidar mais, porque São Paulo é muito grande mesmo, né? São Paulo é gigantesco e por isso nós somos em 55, que acho Também que não dá conta de cuidar de tudo também, dá né? conta, cara. A gente, obviamente, a gente tem coisas que a gente cuida na Zona Leste, na Zona Norte, mas a gente pegou ali a região da Zona Oeste pra gente fazer um trabalho maciço mesmo, sabe? De consistência. Até porque chegava muita demanda de lá pra gente. E como você falou, eu sou um vereador de fora do gabinete. Meu mandato é participativo, são as pessoas que fazem o meu mandato. Eu não posso simplesmente, de dentro do meu gabinete, achar o que é melhor para a sua rua. Eu não moro lá, eu não sei quantos carros passam lá, eu não sei se tem buraco lá, eu não sei o dia a dia lá. Às vezes eu vou lá e falo, eu acho bom eu colocar um semáforo aqui. Você fala, pô, mas de onde você tirou que é bom um semáforo aqui? Você colocar um semáforo aqui, você vai parar tudo, vai parar não sei o quê, vai parar... Tem que ter um estudo de impacto. A gente precisa saber o dia a dia das pessoas que moram nesses locais. São eles que me falam o que é melhor para eles. Não adianta eu tentar inventar e achar o que é melhor para quem mora lá. Eu não moro lá, eu não vivo o dia a dia de lá. Então a gente escuta muito as pessoas, chegava muita demanda dessa região pra gente, e aí a gente foi se aprofundar. E aí quando a gente se aprofunda, a gente vê que realmente é outra cidade lá, né? O Butantã, por exemplo... É uma cidade dentro da cidade. Tem 800 mil pessoas, é maior do que muita cidade. Só no Butantã, nos 5 distritos, tem 800 mil pessoas. A gente tem mais de 630 praças. É muita coisa, é muito grande. É uma região gigantesca. E aí a gente mergulhou de cabeça e cuida daquilo com muito amor. E dá o nosso melhor. É óbvio que às vezes falta braços pra gente. A gente podou uma praça ali, daqui a pouco tem outra que precisa. E a gente fica nessa luta. A gente às vezes não tem equipe suficiente para fazer o trabalho que a gente gostaria de fazer, porque infelizmente o vereador não manda em tudo. A gente depende de outros órgãos, a gente depende da SM Sub, a gente depende da prefeitura, a gente depende da CIURB, a gente depende de um monte de secretarias, mas a gente vai dando o nosso melhor, a gente vai pedindo, vamos fazendo ofício, vamos cobrando. Eu tenho uma equipe de extrema competência, minha equipe é muito competente. Pessoal, sangue no olho, que vai também a campo, vai pra rua, vai cobrar, e aí a gente unindo essa força de vontade aí, a gente vai conseguindo conquistar as coisas, principalmente para a região da Zona Oeste. Nesse projeto, chegar à vereança, ser a vereança, a maior dificuldade como político encontrada nesses 2 mandatos de vereador? Pra mim a maior dificuldade é a burocracia, cara. É o que foge da minha caneta. Porque o que depende da minha caneta, eu resolvo na hora. Eu vou, eu assino, minha equipe vai atrás, a gente faz, a gente resolve. Mas quando foge da minha caneta, aí essa parte é muito chata pra mim. Você depender de uma secretaria pra resolver, e aí às vezes eles são morosos e demora. E pra você ter uma devolutiva, demora. Pra você receber uma equipe, demora. E aí... Eu surto com isso, é complicado pra mim. Essa parte que depender de outras pessoas, pra mim, é a pior parte. Essa parte de você ter filhos pequenos, como pode a política influenciar na vida deles? Olha, eu espero que influencie e muito. Me perguntaram, me perguntaram esses dias, mas e se seus filhos quisessem ser políticos, você ia apoiar?
Obviamente que sim, com certeza. Porque dentro da minha casa a política não é O vinculada... pai prefeito e o filho vereador, olha que legal, hein, Não, professor? independente, que eles vão pro cargo que eles quiserem. Mas a política dentro da minha casa não é vinculada com corrupção. A política dentro da minha casa é vinculada com missão, com a gente fazer a diferença na vida das pessoas. E quanto mais pessoas do bem tiver na política, melhor é pra gente. Então, com certeza, se meus filhos quiserem ingressar na carreira política, vai ter, assim, meu total apoio, que eles tratem a política como missão, que eles tenham a profissão deles, mas que eles entreguem tudo aquilo que Deus nos dá de bom, a gente consiga retribuir para as pessoas através da política. Vereador, além do seu trabalho que eu acompanho pelas redes sociais, eu tenho uma admiração em um posicionamento de Vossa Excelência, que foi quando o senhor falou que não aceitaria cargo de secretário. O senhor falou assim, eu fui eleito pelo povo, que é isso que o povo quer. O vereador, ele é eleito, aí ele vai, assume uma secretaria, aí o outro vereador sobe, que não foi o que aquele que depositou confiança em Vossa Excelência. Então isso aí cria até um certo desconforto por parte da população. O porquê de não aceitar, né, agora você abrindo o seu coração, vereador, não aceitar um cargo como secretário? Então, aconteceu isso comigo no meu primeiro mandato. Eu tinha acabado de ser eleito, não tinha tido a oportunidade nem de exercer a minha função de vereador e recebi um convite do Bruno Covas para ser secretário. É exatamente o que você falou. O povo confiou em mim e me deu os votos para que eu pudesse exercer a função de vereador. Então, para mim, não faria sentido nenhum eu aceitar um outro cargo que não fosse o de vereador. Eu não sei se mais na frente, em algum momento, eu aceitaria, até para conhecer como funciona, para saber como funciona outras partes de dentro da política. Mas naquele momento, para mim, não fazia sentido. Eu queria exercer a minha função de vereador e entregar o meu melhor como vereador. Hoje, no meu segundo mandato, sou muito feliz sendo vereador. A única questão é que as pessoas me cobram muito para que eu faça coisas por outros lugares. Como você falou, tem muitas regiões ali que faz divisa com a gente, né? Pinheiros faz divisa com a gente, Lapa faz divisa com a gente, Taboão faz divisa com a gente, Osasco faz divisa com a gente, Cotia muito perto faz divisa com a gente. E aí a galera começa a pedir pra gente ampliar o nosso trabalho. E eu sou restrito à cidade de São Paulo. Eu não consigo ampliar o meu trabalho para outras regiões. Então, começa agora nesse segundo mandato a gente sentir essa cobrança que outras pessoas gostariam que a gente tivesse fazendo o mesmo trabalho que a gente faz em São Paulo, que a gente fizesse em outras regiões. Ou seja, eu consegui atravessar. Existem já algumas reuniões ou projeções do próprio partido, em projeções da vereança para a Assembleia Legislativa, já existe uma conversa nos bastidores de projeção de Vossa Excelência da Câmara dos Vereadores para a LESP? Assim, dentro do partido sempre tem, mas independente da vontade do partido, o meu mandato é através da vontade do povo. Se a população quiser que o nosso trabalho, que o mesmo trabalho que eu faço em São Paulo, a gente consiga ampliar para outras cidades, se for uma vontade das pessoas para que esse trabalho seja ampliado, cara, eu estou à disposição do povo. O meu trabalho é estar à disposição do povo. Então, o mesmo trabalho, a mesma excelência que a gente entrega ali para a região do Butantã, para a região da Zona Leste, que a gente também faz um trabalho muito grande ali em São Mateus, a mesma excelência que a gente entrega para essas pessoas é o que a gente vai entregar para outras cidades e para outras regiões. No Legislativo, a observância de Vossa Excelência para o Executivo, qual é a maior dificuldade hoje da Prefeitura do município de São Paulo? Isso num todo. Seria mão de obra, seria falta de recursos, seria saúde, esses problemas a gente tem, mas hoje a maior dificuldade para a Prefeitura ainda também é a burocracia na Prefeitura ou não? Então, eu acho que a gente tem até que avançado muito bem com o prefeito atual, com o Ricardo Nunes. Só de habitação, o que ele está fazendo em relação à habitação é algo que não existiu na história da cidade de São Paulo. A gente está entregando mais de 190 mil habitações,
Coisa que em governos anteriores, o máximo em 4 anos foi 5, 7 mil. No máximo. Num mandato de 4 anos. Ele tá entregando 100 e pouco. Então, assim, tem a Smart Sampa agora, que é um ganho na segurança da cidade de São Paulo, surreal, que outras cidades também já estão colocando, já em Barueri já tem, eles já estão ampliando para outros lugares, isso como segurança é incrível. Então, eu acho assim, a gente tem tido com esse governo um avanço que a gente nunca viu antes. É óbvio que tem as burocracias, óbvio que tem a falta de dinheiro, mas eu acho que o Ricardo está conseguindo fazer uma forma de administração que, por mais que o dinheiro seja restrito, a gente ainda está conseguindo entregar bastante coisa. Vereador, nessas andanças, né, pelas periferias de Vossa Excelência, como que está o quesito habitação na cidade de São Paulo? Ainda tem um tempo de espera grande, gigante, né, que a gente escuta pessoas falando, eu tô há 20 anos esperando, eu tô há 10 anos esperando, mas isso é uma culpa de governos anteriores. A gente não tem muito o que fazer, foge do nosso alcance. Colhemos hoje que foi plantado ontem. Porque o que a gente está fazendo hoje demora um período, né, para ser atendido. O Ricardo pode estar construindo aí 100 mil habitações, mas tem o tempo de construção, tem o tempo de ficar pronto, tem o tempo de licitação, tem o tempo de um monte de coisa. Então a gente não pode, tudo que as pessoas estão hoje cobrando, falando, mas eu tô há 10 anos esperando, 20 anos esperando, são governos anteriores que não cumpriram com aquilo que eles prometeram. E aí a conta chega para quem tá, de fato, no mandato, no ano que eles estão cobrando, entendeu? E não é assim. O que a gente tá plantando hoje, muitas pessoas vão colher daqui 2, 3 anos aí uma qualidade de habitação absurda que nunca foi visto na cidade de São Paulo. Além de segurança, saúde, nós temos um problema gravíssimo que é mobilidade urbana. São Paulo, mais do que toda a capital do Brasil. O motorista vereador e o motorista pai. Sua visão hoje para a mobilidade urbana na cidade de São Paulo? A gente tá abarrotado de carro, não tem jeito. Estamos tentando também fazer com que o transporte público, principalmente na região sul, seja atendido por aqueles barcos que tá dando uma qualidade de vida para as pessoas que demoravam 2 horas, 3 horas para chegar em um local e hoje demora 17 minutos. Então aqueles barcos na Zona Sul estão dando um adianto assim demais na vida das pessoas, mas a gente tá com pouco espaço na cidade de São Paulo e muito carro. Eu não sou perito em trânsito e mobilidade urbana, mas acho que o rodízio ajuda bastante na cidade de São Paulo. Se não fosse o rodízio, ia estar bem pior do que está. Mas eu não sei qual é a solução, porque realmente o trânsito, cada momento, ele aumenta mais. É verdade. Ilustríssimo vereador, uma bandeira de Vossa Excelência também, que é importantíssima, violência doméstica. Vamos falar um pouquinho da projeção, né? Como tem crescido, né? Todos os dias, né? Surreal. Você liga a TV, só violência doméstica. Só violência doméstica. Vamos falar um pouco sobre violência doméstica, que Vossa Excelência impulsiona muito nas redes sociais. Tem um projeto de lei para que nenhum servidor público possa ocupar nenhum cargo público, caso tenha alguma restrição em relação à violência à mulher. Então a gente tem um projeto de lei em relação a isso, e a gente tem um projeto de lei para tornozeleira eletrônica para agressor. Então, a partir do momento que a mulher faz uma medida protetiva, pede uma medida protetiva para que esse agressor não possa se aproximar dela, hoje a gente não tem o controle se ele vai se aproximar ou não. Ele falando que vai se aproximar ou não. Mesmo com medida, ele se aproxima, não é verdade? Se ele quiser, ele se aproxima. O que impede ele de se aproximar? Ele mesmo só. Então, a partir do momento que a mulher entra com uma medida protetiva, esse agressor vai receber uma tornozeleira eletrônica, fora o constrangimento de ter uma tornozeleira, ele não se aproximar dela, porque naquele perímetro que ela vai determinar ali do trabalho dela, da casa dela, da escola das crianças, os lugares que ela frequenta, vamos dizer que é 500 metros, se ele se aproximar 500 metros dessa região, a tornozeleira vai acusar, a polícia vai ser acionada e ele não vai chegar perto dela. A polícia vai interferir antes dele chegar perto dela.
Então, não é a vítima que tem que viver numa prisão, que tem que viver num cárcere privado, não vai sair de casa porque o agressor pode aparecer a qualquer momento. É ele que tem que estar restrito e tem que estar sendo vigiado para não chegar perto dessa mulher. Então, a gente tem esse projeto de lei da tornozeleira eletrônica, se Deus quiser a gente vai conseguir aprovar. Já deu certo, já deu certo. Vereador, além da agressão física, muito também agressão psicológica. Há algum projeto ou já a Prefeitura de São Paulo já tem casas de acolhimento para fazer o acompanhamento? Tem muitas casas de acolhimento, tem muitas casas de acolhimento, sim. A única questão é que muitas mulheres, às vezes, elas não buscam a ajuda, né? Não sei se por vergonha, constrangimento, mas tem sim casas de acolhimento, tem sim ajuda psicológica para essas mulheres. E elas só precisam ter força e ter coragem para seguir em frente. E acredito que se esse projeto da tornozeleira for aprovado, elas se sentem mais seguras de poder ir lá e denunciar. Porque normalmente o que acontece é que quando ela denuncia, aí é que ela corre risco mesmo. Aí é que ele vai lá e mata ela, aí é que ele vai lá e bate nela. Então, às vezes até para se proteger, ela não denuncia. E aí acaba que esse agressor se sente cada vez mais empoderado de coagir essa mulher. Vamos falar sobre o auxílio aluguel? Vai. Vamos uma aguinha, dá uma respirada. Seja um apoiador do nosso programa. Gente, fecha a conta. Ele está vindo toda semana. Já temos aqui um ilustríssimo convidado. Tem muita gente vindo aí para falar de saúde. Mas hoje nós estamos na projeção do estado de São Paulo. Estamos buscando para a região novos conhecimentos, novas pessoas porque a região ela começa a ficar saturada quando o mesmo vereador, o mesmo prefeito, o mesmo gestor público, ele continua numa constância. Precisamos mudar, precisamos votar certo, precisamos votar correto, por isso que a gente tem que conhecer as redes sociais. Vereador Tami Miranda, vamos falar um pouquinho das suas redes sociais, como buscar o trabalho, conhecer Vossa Excelência, as projeções, tudo que acontece. Vamos falar um pouquinho das redes sociais? As minhas redes sociais é muito fácil. É Tami Miranda, com THAMMY, Miranda, tudo junto. Lá você acha tudo que tem sobre a gente, todos os trabalhos que a gente vem fazendo. A gente sempre está postando os lugares que a gente está, para vocês poderem acompanhar os projetos de leis, e tem meu site também, que é tamimiranda.com.br, que lá também tem todas as informações. Vamos falar desse projetinho, né, do auxílio aluguel, vamos lá? Então, o auxílio aluguel é um projeto que já existia, e quando a gente chegou na Câmara, ele não era regulamentado. Então, ele existia, mas não existia. E aí, a minha primeira ação dentro da Câmara Municipal foi fazer um requerimento através da CCJ, que é a comissão que eu sou membro, e a gente conseguiu regulamentar, através do meu mandato, o auxílio aluguel. Então, hoje, uma mulher que sofre violência doméstica, ela tem o direito de ter um auxílio aluguel para que ela possa sair da casa dela, ter esse respiro, ter esse respaldo financeiro, para que ela possa sair da casa dela, sair desse ciclo vicioso do agressor e poder recomeçar a vida dela. Então ela tem esse auxílio por um período, ela pode reconstruir a vida dela, ela pode ter tempo de arrumar um emprego e dela se refazer como mulher. Projeções para 2026. Vamos falar aí dos projetos, os que já vêm. Vossa Excelência já está com algumas pautas aí para impetrar. Como Vossa Excelência falou, aquela morosidade burocrática para poder aprovar, que nem sobre o quesito, né? Violência doméstica é uma coisa que tinha que ser assim, né? Gente, vamos pôr, vamos votar e torna-se operacional. Essa morosidade que é uma coisa que não ajuda, né, em prol da nossa população. Hoje, suas projeções para 2026? Continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo com excelência, escutando as pessoas fora do gabinete, e aí sim trazendo para o gabinete as demandas que a gente pode correr atrás e lutar e formar projetos de leis em relação ao que as pessoas pedirem para a gente. Se for uma vontade da população em 2026, para que a gente amplie o nosso trabalho e se torne aí um pré-candidato a deputado estadual,
a gente vai correr atrás disso para a gente fazer o mesmo trabalho que a gente faz com excelência como vereador, a gente vai fazer esse trabalho com excelência como deputado, só que sendo uma vontade das pessoas. Eu não quero que seja uma vontade minha, eu quero que seja uma vontade das pessoas para que a gente leve o nosso trabalho para todos os lugares e a gente faça a história na cidade de no estado de São Paulo como um todo. Exatamente, porque ele consegue atender a macro-região e é muito importante. O que acontece? O deputado hoje, ele vai no local só para buscar voto e depois pega um projeto, uma emenda parlamentar e manda para lá. Diferente de Vossa Excelência, que além de andar em todos os bairros da capital, a sua maior potência seria o bairro do Butantã, porque a sua equipe é voltada, mas não quer dizer que o vereador é o vereador do bairro do Butantã. Não quer dizer que o deputado é o deputado da cidade de São Paulo. Ele é deputado de Cotia, ele é deputado. Por isso que a gente faz esse trabalho de projeção, de trazer, mostrar o perfil do político, a sua biografia, a sua história, que a sua história de vida é uma história muito importante. A sua história de vida, ela mostra, sempre foi muito transparente. Você sempre teve seus desejos, suas vontades, e você nunca negou de mostrar. Você sempre quis falar, olha, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Isso é muito importante na vida do político. Eu não fui um vereador de troca e eu não seria um deputado de troca. O que é ser um deputado de troca ou um vereador de troca? Eu vou lá na sua região, o que você quer? Eu quero tal coisa. Então tá, eu te dou tal coisa, você me dá o seu voto e aí a gente tá aqui, a gente se fala mais nisso. Daqui 4 anos a gente volta a se falar. Porque quando tem troca, já tá pago. A gente já fez a nossa... Não te devo nada. Não te devo nada, eu não preciso ficar voltando na sua... Por que falam, mas o político só aparece de 4 em 4 anos? Porque você faz troca com o seu voto. Esse que é o problema. Se você não fizer troca com o seu voto, o político, ele vai ter que ter compromisso com você. O que a gente faz no nosso como vereador? Eu tenho um compromisso com a região. Eu tenho um relacionamento com a região. Então, eu tenho que estar presente na região o tempo todo, porque eu tô lá para atender as suas demandas e não uma troca de voto. Então, o mesmo a gente vai fazer como deputado. Não é, eu cheguei aqui em Cotia, o que Cotia precisa? Cotia precisa de uma emenda de 1 milhão. Tá bom, então eu te dou 1 milhão, você me dá não sei quantos votos e tá tudo certo, a gente não se fala mais, daqui 4 anos eu volto. Na próxima eleição eu volto. Não é troca. Por que eu gosto de estar nos lugares? Por que eu gosto de estar presente nos lugares? Porque a gente vai atender as demandas do lugar durante todo o período que eu for deputada. Então vamos lá, o Tami é deputado hoje, o Tami vai em Cotia, o Tami vai em Marília, o Tami vai em Franca, o Tami vai no Ceione, o Tami vai no Litoral, o Tami vai em Santos. A gente vai andar em todos os lugares e nós vamos atender as demandas do lugar. E não uma troca de votos só para ser votado e a gente não aparece nunca mais. A gente vai ter um compromisso e um relacionamento durante o período que eu for deputado. E se eu continuar deputado de novo, a gente vai continuar com esse relacionamento. Porque relacionamento a gente não casa para terminar. Pode ser que termine, né? A gente não casa falando, eu vou passar aí 2 anos com essa mulher e depois eu me separo Exatamente. dela. Não. Eu me casei para ficar o resto da vida. Então, o compromisso do político, na minha visão, tem que ser essa. Nós estamos fazendo um compromisso pro resto da vida. Então, não é essa troca imediata. As pessoas também têm que entender que tem um período para as coisas serem feitas, né? Não adianta, se eu faço a troca rápida, já tá pago. E esse não é o perfil de trabalho que a gente faz. O nosso trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho que a gente vai no lugar, que eu vou ver quais são as demandas daquele lugar, que as pessoas que moram lá vão me contar o que elas precisam, porque como eu já falei, eu não moro em Cotia. Eu não sei quais são as demandas de Cotia. Se vocês que são de Cotia não me falarem o que vocês realmente precisam, às vezes eu vou botar uma piscina no meio da praça achando que eu tô agradando todo mundo e vocês falam, mas vocês vão matar as crianças afogadas, as crianças não sabem nadar. Você primeiro precisa ensinar as crianças a nadar para depois você botar uma piscina no meio da praça. Então, não adianta eu, da minha cabeça, achar o que é bom para os lugares. Por isso que eu e a minha equipe, a gente anda de lugar em lugar,
entende as reais necessidades e aí sim a gente começa a construir uma história com aquela cidade. E na vereança fica restrito a espaço, né? A falar, olha, eu não consigo, eu poderia. Aí o que acontece? Começa a tornar uma proporção tão grande o projeto que tem que expandir. Foi vereador, o cara sempre fala isso daí, né? O cara foi vereador, agora ele quer ser deputado. Não é isso. A atribuição cresce tanto que você precisa expandir a sua caneta. No Butantã mesmo tem lugares que aqui é Butantã e a rua do lado é Osasco. Eu posso asfaltar aqui, mas eu não posso asfaltar aqui. Aí a pessoa fala, mas é do lado, por que você não pode asfaltar? Porque é Osasco, eu não tenho como mandar dinheiro público para Osasco. Eu só posso mandar pro Butantã porque é na região de São Paulo. E aí as pessoas não entendem, você não quer fazer, então. Tem uma rua que a gente conseguiu ali fazer o asfalto, né? Cara, a rua começava aqui, Osasco, tava toda asfaltada. Parava aqui no meio, daqui pra frente era paralelepípedo. Pô, o pessoal vinha a milhão às vezes de moto na chuva, a hora que chega no paralelepípedo ia deslizando, era acidente de moto assim. Mas já olha a prefeitura como um todo, não sabe a limitação do município, né? Aí a galera fala, mas caramba, mas por que parou ali? Não seguiu, tinha mais 200 metros só pra terminar o asfalto. Porque ali parou Osasco e começou a região de São Paulo. Não pode, o dinheiro público de Osasco para aqui. E o que a gente fez? Conseguimos a verba para continuar daqui até terminar onde precisava terminar. E hoje tá tudo asfaltado, graças a Deus, tá tudo lindo, maravilhoso. E parou de ter acidente e de morrer motoqueiro lá. Mas poderia ser ao contrário. Poderia eu asfaltar daqui de São Paulo, chegar aqui e parar em Osasco e ser paralelepípedo. E eu não poderia fazer nada. E aí, como deputado, não. Como deputado, eu consigo atender o todo, entendeu? Vereador, se por acaso o projeto, né, de Vossa Excelência vir a disputar as eleições para deputado, como está a relação? E o nosso ilustríssimo governador, ele se reeleger, como está a relação vereador com o governador? A gente tem uma relação muito amistosa. Já encontrei em várias agendas o governador, Tarcísio. É um cara que sempre me atendeu muito bem, que sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção. Eu acredito que ele se reelegendo e, quem sabe, a gente saindo aí pré-candidato a deputado e chegando a ser deputado, a gente vai ter um diálogo muito bom e muito amistoso com o governador. E quando que está para acontecer como é que fala, a convenção? Convenção é até abril, né? Acho que até finalzinho de abril aí. Então lá a gente vai ter uma resposta se Vossa Excelência deputado ou continua na vereança da cidade de São Paulo. Manda aí o pessoal pro Fecha Conta, se vocês querem que o vereador saia deputado. Vamos lá. Se o pessoal de Cotia quer que o vereador saia deputado, o pessoal que escolhe. Exatamente. É a galera que vai escolher. Já entra aí na descrição do vídeo aí, já vai estar lá, você coloca aí. Vereador Tami Miranda, próximo candidato a deputado estadual. Mas acompanha o nosso trabalho antes. Exatamente. Vai lá nas redes, sociais, vê se a gente está fazendo o trabalho direitinho. Tem algum telefone direto fora da Câmara? O que o assessor Lá tem? no meu site tem tudo. Entrando no meu site, você tem o WhatsApp do nosso mandato, vai conseguir falar com a gente, tem tudo lá. Olha, eu sei que Vossa Excelência está com o horário apertadinho. Eu ia puxar aqui 1h30 de programa, mas eu sei que a sua agenda é extensa. Eu quero agradecer do fundo do meu coração essa honraria de trazer uma pessoa tão especial como você, tão admirável. Quando eu comentei, né, que eu estava, o pessoal não acreditou, né, que o nosso projeto também é igual ao do vereador, de começar aos poucos, né, e a gente que migrou de outra emissora, então o pessoal falou, você não traz o vereador Tami Miranda nunca em Cotia. Tá aqui, tá dada a missão, trouxemos aqui para mostrar o trabalho e o ser humano que é o vereador Tami Miranda. Então já coloca aqui, ó, você aqui na descrição aqui embaixo, já coloca projeção para 2026, vereador Tami Miranda, cidade de Cotia, você que é Itapevi, você que é Osasco, Carapicuíba, toda a região, a macro-região aqui, nós estamos fazendo a projeção, depende de vocês, a candidatura só vai ser projetada se Vossas Excelências... Joguei muita bola nesse campinho de Carapicuíba quando eu era criança, viu? Muita bola? Lá na Coab 2, eu tinha uma funcionária que trabalhava lá na minha casa, e eu gostava muito dos filhos dela, que às vezes ela levava eles pra brincar comigo lá em casa,
E aí, de final de semana, eu achava o máximo ir pra casa dela e ficar lá no campinho da Coab 2 jogando futebol lá em Carapicuíba. Então, o pessoal de Caracas. E projeção para esporte, vereador? Como você tocou no assunto de bater uma bola? Nossa, a gente tem muito. A gente tem vários projetos que já funcionam. De karatê, de taekwondo. A gente tem o Favela Gamer, que é uma escola de gamer. Totalmente gratuito. Tudo gratuito pra galera. Tem o Favela Gamer, tem o taekwondo, tem o judô, tem a zumba, né? A aula de dança para as mulheres vítimas de violência. Cara, é sensacional. Elas fazem uma terapia entre elas dançam, elas conversam, elas mesmas interagem. É muito bacana. O que mais que a gente tem? Acho que é isso, né? De esporte. Ah, tem o skate também. Tem aula de skate. Tem o futebol também. A gente tem vários projetos sociais, tudo gratuito pra criançada. Eu, como servidor público, não podia deixar de passar projetos para os servidores públicos da Prefeitura de São Paulo. Vamos ver aí, vai ter um aumentinho de salário, alguma coisa? Vamos falar um pouquinho disso aí. Aí você vai falar com o prefeito. Vamos falar dos bastidores aí, mas se for projeto para melhoria salarial do servidor, A gente tá sempre o vereador tá em cima, né? Óbvio, claro. Vereador, mais uma vez, muito obrigado. Estamos com o horário apertado, que Vossa Excelência ainda vai nas andanças aí pelas cidades. Quero agradecer do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Suas considerações finais. Eu que agradeço, um prazer participar aqui do podcast com vocês, estou sempre à disposição. Quincha, hein? Minha equipe está à disposição de vocês, é só entrar em contato com o nosso gabinete e vamos, que o ano está só começando. E você que está chegando agora, assistiu essa live 1 hora, 30 minutos, 40 minutos ou 1 segundo, você que almeja um cargo, ser presidente da República, ser governador, ser deputado estadual ou vereador pela cidade de São Paulo, você precisa ter projeto, tem que gostar de gente, mas antes tem que passar aqui pelo Fecha a Conta. Até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo e continuamos firmes na missão.